Olá, homens e mulheres da minha vida, eu preciso de vocês hoje para me ajudar a dar conselhos para Marisa. A Marisa disse que acompanha todos os meus vídeos e que gostaria muito de receber conselhos sem julgamentos, porque ela já está se julgando. Hoje, aos 39 anos, ela já foi casada desde os 15 e com 3 filhos, sendo que o primeiro veio quando ela tinha apenas 16 anos, um menino, que veio a falecer aos 5 meses de vida. Após esse ocorrido, Marisa teve 2 meninas e elas cresceram. Uma está hoje com 21 anos e a outra com 13. O casamento de Marisa foi um verdadeiro fracasso desde o início. Depois que o seu primeiro filho morreu, o marido dela começou a beber em excesso, passava noites fora de casa e sempre chegava bêbado e muito agressivo. Ela descobriu várias traições por parte dele e chegou a se separar algumas vezes, mas, com persuasão, ele sempre a convencia a voltar. Há 4 anos, Marisa descobriu mais uma amante e percebeu que seu casamento já não existia, que não tinha salvação. Afinal, foram 17 anos de traições e mentiras e ela cansou daquela vida. Foi aí que ela decidiu se separar de verdade. Agora, Marisa está confusa. Por ter sido traída, ela não consegue se relacionar com homens comprometidos, pois ela sabe o quanto dói a dor da traição. E não quer ver ninguém passando pelo que ela passou. Porém, após seu divórcio, uma pessoa em especial começou a aproximar-se dela. Esse homem sempre estava no mesmo lugar que ela. Fez amizade com seu irmão e alguns dos seus amigos. Ele tentava se aproximar de todas as maneiras, procurando sempre ser respeitoso, porém, cada vez mais perto. Marisa já conhecia esse fulano. Ele morava no mesmo bairro e, sendo assim, ela sabia que ele era casado e pai de 4 filhos. No fundo, Marisa sabia poucas coisas sobre, mas um fato importante a citar aqui é que ele havia sido traído pela esposa e por isso vendeu a casa que morava e comprou em outro lugar. Mas continuou trabalhando no mesmo bairro de Marisa. Ela sempre ouvia as pessoas dizendo que ele ainda estava com a esposa traidora, mas outros diziam o contrário, que ele estava separado e se encontravam morando com a mãe e que passava a semana toda no bairro por conta do emprego. Sem explicação, o homem traído desaparecia aos domingos e às segundas-feiras. Mas para Marisa, até então, aquilo não fazia diferença. Afinal, ela não estava nem um pouco interessada nele. Então era indiferente se ele havia ou não perdoado a esposa. Mas, de alguma maneira, ele conseguiu o telefone dela e a chamou para conversar. Mas ela não aceitou. Sempre que o destino os colocava frente a frente, ele tentava puxar assunto com ela, mas ela, esperta que era, sempre criava uma maneira de sair de perto dele, e isso aconteceu durante 2 anos, ela fugindo dele. Porém, as pessoas mais próximas começaram a perceber o interesse dele nela. E um certo dia, adivinha? Chega na casa de Marisa uma linda cesta de café da manhã. Daquelas que deixa a gente meio que sem ar. Isso mesmo. Imagina a cesta e a cara da Marisa perante o presente. Ela ficou de queixo caído, afinal ela nunca imaginou que algum dia ela seria tratada assim, com tanto carinho. Ela ficou realmente surpresa e ansiosa para saber quem havia enviado tamanho mimo. Afinal, ela já estava separada há mais de 2 anos e não tinha se relacionado com ninguém. Mas, para surpresa dela, tinha uma linda declaração, porém sem remetente. Estava escrito assim: do seu eterno admirador apaixonado. Marisa surtou e seu único objetivo era descobrir quem era o tal admirador apaixonado. Passaram-se alguns dias e ali estava o admirador secreto, que em uma ligação de telefone perguntou se ela havia gostado da surpresa e mais uma vez a chamou para sair e conversar. E depois da sexta, Marisa se sentiu na obrigação de aceitar. Tenho a impressão de que a Marisa foi comprada. E vocês? O que vocês acham? Comentem aqui, eu vou adorar saber a opinião de vocês a respeito disso. Mas, voltando, o fulano marcou o encontro em um dia, no meio da semana, e ela estranhou,
mas preferiu deixar para lá, afinal só iriam conversar e para isso não era preciso se preocupar, não é mesmo? Ele a levou então a um lindo lugar, com cachoeiras e cantar de passarinhos, simplesmente maravilhoso. Nossa, sabe aquele dia que parece que você está vivendo um sonho? Então, foi assim que ela se sentiu, em um sonho. Lá estava Marisa, toda derretida por uma cesta, cachoeira e passarinhos. Eles passearam, conversaram sobre amenidades, almoçaram, até que iniciaram a tão esperada conversa, onde ele se declarou apaixonado por ela e que queria ficar com ela. Durante a conversa, ele confirmou os chifres que levou e que ainda estava casado, porém que já não tinha uma vida de marido e mulher com a esposa. Era como se fossem amigos vivendo na mesma casa e que era para lá que ele ia todos os finais de semana. Detalhe, ela morava em outra cidade, a esposa, por isso ele ia no domingo e voltava na terça-feira para trabalhar, ou seja, ele levou seus chifres para longe dos olhos dos outros após aceitá-los. Como era de se esperar, ele deu o último golpe na nossa deslumbrada Marisa, dizendo que só continuava com ela por causa dos filhos. Filhos esses que já eram maior de idade e 2 deles já estavam casados. Pois é, esse fulano não tinha filhos pequenos para usar como desculpa, mas valeu a tentativa. Uma coisa que a Marisa não esperava era que ele falasse que estava disposto a se divorciar para ficar com ela. E ela respondeu: então faça isso e quem sabe um dia nós ficamos juntos lá no futuro. Como toda mulher deslumbrada, Marisa se entregou ao primeiro beijo. Mas temos que frisar aqui que ele sempre a respeitou e nunca ultrapassou dos limites. Como tudo que é bom e ilusório acaba, eles voltaram para casa. Quando Marisa chegou em casa, colocou a razão para trabalhar e pensou: ele realmente está casado, e pela primeira vez ela sentiu o gostinho e a culpa de ser a outra. Aquilo corroía Marisa por dentro, afinal, ela foi a esposa traída por tantos anos e hoje ela se sentia outra, mesmo que só tenha dado uns beijinhos. Pois, pelo que sei, até aqui ela não cogitava a ideia de dar continuidade àquilo. Ou estou enganada? Sentimentos de culpa começaram a transbordar dentro dela, que pensou mais uma vez: não vou ficar com ele. E naquele momento era o que ela queria. Mas isso mudou quando o fulano chegou em sua casa com uma garrafa de vinho. Marisa até falou para ele como ela estava se sentindo perante a situação e foi firme ao dizer que nada aconteceria entre eles. E para sua surpresa, ele disse que ia resolver a situação e depois a procuraria. Na mesma semana, Marisa foi surpreendida com uma mensagem da esposa do fulano, dizendo: vamos conversar a respeito do meu marido? Pensa no susto que Marisa levou e na hora se questionou como ela poderia ter seu número de telefone. A mulher, porém, foi super educada e perguntou numa boa: vocês estão juntos há quanto tempo? E na velocidade da luz, Marisa respondeu que não estavam juntos, mas a mulher confessou que ele havia falado dela para os filhos e para ela mesma, e foi taxativa na sua afirmação. Saiba que se você ficar com ele, ele te trairá comigo quando vir aqui. Marisa, meio que sem entender o que estava acontecendo, falou que o casamento deles não era problema dela e que ela não tinha interesse algum em saber de nada. No dia seguinte, a mulher envia uma mensagem dizendo que o amava e que queria salvar seu casamento. Marisa, claro, contou para ele das mensagens e ele disse que não tinha mais o que salvar e que estava decidido a ficar com ela. Por isso, abriu o jogo até para os filhos e que, a princípio, ela havia aceitado numa boa separação. Porém, ela impôs uma condição, que só daria o divórcio 3 meses depois. Marisa, que parecia não ser burra, achou aquilo tudo muito estranho, mas se apegou ao fato de todos da família dele já estarem a par da situação. Então, era verdade que eles já estavam separados. Faltava apenas legalizar, e isso se daria no prazo que ela havia estipulado, 3
meses. Para minha total decepção, Marisa aceitou ficar com ele nessas condições estranhas e sem sentido, já que a assinatura do divórcio não quer dizer nada. Ele poderia ter saído de casa até dar os 3 meses, ou Marisa poderia ter esperado o prazo passar. Ela então começou a se sentir incomodada, já que nada havia mudado. Ele continuava indo para lá aos domingos e não demorou para chegar uma mensagem da filha dele, com a seguinte pergunta: é você a amante do meu pai? E assim Marisa ficou sem chão. Ela nem sabia o que responder, sem contar nos desaforos que teve que ouvir da fedelha. Disse até que ela estava destruindo a família deles e que Marisa não tinha caráter. Marisa só conseguiu fazer uma coisa: chorar e se justificar, dizendo que ela não era amante de ninguém, porque sim, dentro da sua ilusão, ela não se via nessa posição de amante, comprada com uma cesta de café da manhã e um passeio nas cachoeiras. Mas a moça insistiu, dizendo que ela era amante sim e que o pai dela estava lá, com a família dele. Enquanto Marisa chorava, a moça concluiu perguntando se ela não tinha vergonha na cara e capacidade para conseguir um homem solteiro. Como era de se esperar, Marisa ficou mal, um caco, e se perguntando: meu Deus, o que eu estou fazendo? Em uma tentativa de remediar e diminuir seus erros, ela ficou com dó da filha e a sentir raiva de si mesma, o que é errado, pois ela acreditou no que lhes contaram e também porque ela ainda não sabia a verdade verdadeira, por mais que todas nós aqui já sabemos, né? Na hora, a única coisa que Marisa pensou em fazer foi bloquear o corno manso. Ela não queria mais aquilo, mas em menos de um mês um turbilhão de sentimentos estava acontecendo e ela via sua vida ficar de pernas para o ar. Ela estava sendo odiada por uma família inteira e se sentindo a pior das criaturas. Na terça, quando o fulano voltou, quis imediatamente saber o porquê dela tê-lo bloqueado. Então Marisa contou tudo sobre a filha e ele ficou furioso. Neste mesmo dia, um dos filhos dele sofreu um acidente e ele teve que voltar às pressas para lá. A mulher do filho dele mandou mensagem para Marisa, dizendo que o estado do rapaz era grave e que ele estava em um hospital. Disse que o fulano, ao chegar lá, teve uma discussão séria com a filha por causa das mensagens e que ela não tinha o direito de se meter na vida dele. A única pessoa que estava do lado deles era a nora, e Marisa nunca soube o motivo, pois nem a conhecia pessoalmente. Graças a Deus, o filho dele se recuperou, mas ele continuou indo lá aos finais de semana, sempre dizendo que era pelos filhos e que precisavam dele. Ok, filho é filho, pensou Marisa quando lembrou que o pai de suas filhas não se fazia presente na vida delas. E eu, Silvana, mais uma vez só observo que Marisa tem sempre uma desculpa para se manter em uma situação. Como eu e todas vocês que estão aqui ouvindo essa história já esperávamos, passaram-se os 3 meses e nada do divórcio. Lógico que Marisa o questionou e acabaram terminando, e mais uma vez ele prometeu providenciar o quanto antes. Eles então voltaram e o tempo foi passando. Lógico, né, gente? O tempo sempre passa e de repente passou-se 1 ano e o divórcio? Nada. E é óbvio, né? Porém, agora ela tem mais uma desculpa para se manter como amante meio que legalizada. Ele não vai mais aos domingos, apenas nas segundas. Mas detalhe, vai pelos filhos. Ele praticamente mora com a Marisa. Estou dizendo praticamente. Sabe por quê? Porque ele ainda tem uma casa e uma esposa, que por mais que aceite a situação como ela é, continua sendo a esposa. Lógico que nessas condições, Marisa não frequenta a casa da família dele e é sagrado ele ir para lá na casa dos filhos e da esposa, ou ex-esposa. Nem a Marisa sabe ao certo o que aquela mulher representa na vida dele. Marisa se sente mal com a situação e não é por menos, afinal, ela não sabe se é namorada, mulher, esposa. Ela só sabe que já passou 1 ano e nada do divórcio sair.
Ela cobra isso quase todos os dias e ele fala que papel não quer dizer nada. Ok, eu concordo, mas ir dormir na casa da ex toda semana quer dizer alguma coisa sim. Não levar a nova esposa para conhecer a família quer dizer alguma coisa sim, ou seja, aqui o problema não é o divórcio, mas sim o fato de que ele ainda se comporta como um homem casado. E o que mudou desde que ele conheceu a Marisa? Mudou que agora ele tem onde ficar enquanto está na cidade a trabalho. Ela não para de pensar nisso um só minuto. E para quem jurava não ser amante, até que ela está desempenhando bem o seu papel, na ilusão de que ela é a principal. Eu sei que isso tudo a tortura, só não concordo com o fato de que ela pensa estar destruindo um lar. Sim, um lar onde os dois já traíram. Engraçado, né, que a filha dele não julgou a mãe sobre ter traído o pai. Enfim, como tudo com o tempo fica mais intenso, Marisa está totalmente envolvida com o fulano e até que se dão bem em tudo, mesmo ele sendo 15 anos mais velho que ela. Marisa se sente uma adolescente e, no fundo, ele a trata muito bem. É carinhoso, trata as filhas dela com respeito e se refere ao filho da filha dela, que ainda vai nascer, como neto. As filhas da Marisa adoram o fulano. Estaria tudo perfeito se não fosse o fato de que a Marisa se sente culpada. E eu pergunto, culpada pelo quê? Ela não fez nada de errado, a não ser pelo fato de aceitar as promessas dele sem se posicionar. Ok, mas agora já foi. A Marisa acredita até hoje que o sonho dela virou um pesadelo. E eu já penso que ela está perdendo uma oportunidade de ser feliz, pois não caga e não sai da moita. Só tem duas saídas: ou se posiciona, se impõe, ou relaxa e curte cada momento, sem culpa e sem se preocupar com o amanhã. Tudo isso deveria ter sido diferente desde o começo, mas não foi. E até termos o poder de voltar no tempo e mudar o passado, não há nada que se possa fazer com o que já foi. Mas dá para mudar o presente e assim melhorar o seu futuro. Não esqueçam de deixar aqui os comentários de vocês com a opinião de vocês a respeito de tudo isso. Vocês acham que a Marisa tem que se posicionar perante a situação e não arredar o pé até que ele resolva a vida dele? Ou ela tem que curtir o que está acontecendo cada minuto e esquecer que ele tem outra família? Deixe aqui os comentários de vocês, curtam o vídeo e até a próxima história real.